familiar é um processo terapêutico, né? Super importante, interessante e muito utilizado. E aí depois a gente vai começar a conversar um pouco sobre como é que a comunicação não violenta e a constelação se unem a serviço da vida e potencializam toda essa entrega. Mas talvez tenham pessoas aqui com a gente que não estão ao vivo, mas que vão assistir depois, inclusive, também. Conta o que é essa constelação familiar, como é que ela se caracteriza, para que ela serve. Então, a constelação para mim, ela passou a ser uma filosofia de vida, é uma postura que nós passamos a adotar diante da vida. E como que a pessoa que chega até mim, por exemplo, ela pode ser constelada? Ela vai trazer uma questão dela, algum problema, alguma dificuldade que ela esteja enfrentando em qualquer área da vida dela, que talvez ela seja cega para isso, tem alguma coisa que ela ainda não consiga ver. E aí, através da constelação hidrossistêmica, que eu uso os bonequinhos, principalmente agora na época da pandemia, onde os bonequinhos, eles entram como representante dessa questão que ela está trazendo. Para trazer alguma imagem, alguma sensação, alguma coisa que ela não consiga ver através de uma terapia convencional, através de uma situação normal da vida, né? Porque eu digo sempre que se fosse possível a gente resolver as questões sozinhas, a gente já estaria em outro patamar, né? Então eu também, como terapeuta, também tenho as minhas mentoras, as pessoas que me apoiam a enxergar aquilo que é um ponto cego. Você foi uma, inclusive, que me ajudou a encontrar um ponto cego na minha vida e que fez toda a diferença. Então, a constelação vem com esse propósito. Quando ela é feita de forma presencial, nós pegamos um representante, uma pessoa que ela empresta o seu corpo para sentir as sensações, se colocar a serviço desse sistema, né? Como se fosse, eu digo que é uma Wi-Fi que a gente acessa, o representante acessa essa Wi-Fi, então ele vai trazer o que ele está sentindo no corpo, e através dessas sensações a gente vai conseguindo adentrar nesse inconsciente, tanto da pessoa quanto do sistema familiar. E eu aqui com os bonequinhos também, então desde a minha percepção corporal, não é uma interpretação da mente, é do sentir, algo muito mais profundo. Então, é dessa forma que a gente trabalha com a constelação. E tem posturas, né? Tem leis sistêmicas que têm que ser obedecidas para que as coisas fluam, e aí realmente a gente se coloca a serviço do amor e da vida. Sabe que eu trabalhei na Natura, não sei se tu sabe, algumas pessoas que Sim. estão aqui com a gente sabem, eu trabalhei alguns anos lá, 3 anos eu trabalhei na Natura, fui gerente de recursos humanos lá. E eu saí de lá em 2012, quando eu pedi demissão, porque eu queria abrir o meu próprio negócio. Então, eu queria ter autonomia e fui buscar essa autonomia. E aí, na Natura, tu vê, eu trabalhei lá de 2009 a 2012. E a Natura trabalhava muito com constelação organizacional. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar algumas questões da empresa. Então, é super interessante a gente saber, gente, que a constelação, ela é um recurso, né? Uma forma, como a Rosane trouxe, uma postura diante da vida, porque tem todas as leis que regem todo esse processo, enfim, que nos permite ampliar o nosso observador, que tem muito a ver com o que a gente usa lá na comunicação não violenta, que é acessar de uma maneira mais profunda situações que a gente quer ressignificar, que a gente quer entender por uma outra perspectiva, que nós queremos enxergar um contexto mais abrangente. Então, vai mudando a forma como a gente observa aquela questão, e aquela questão pode ser das mais diversas. Numa situação organizacional, por exemplo, dentro de uma empresa, uma relação entre duas áreas, uma área comercial que está entrando em atrito com uma área de agendamento, né, ou uma área de produção. Então, a gente trabalha aquela questão e também numa situação familiar, se eu tiver, eu não sou consteladora, tá, Rosane? Então, por favor, não, mas é isso aí. a minha interpretação, com base na minha experiência. E aí, numa situação familiar, por exemplo, sei lá, eu, por exemplo, eu constelei na minha vida pessoal o falecimento da minha mãe. Então, uma perda importante na minha vida. Então, a gente vai lá, revisita essa questão. E aí, essas pessoas que estão ali à disposição, a serviço, para constelarem conosco, ocupam esses papéis e fazem todo esse movimento a partir do que sentem no seu corpo, numa situação, eu não sei se a gente pode chamar de encenação, uma vivência, qual é o nome mais indicado? Uma vivência. Uma vivência, né? Porque se fala em encenação, a pessoa vai pensar, não, ela tá... Vai achar que é psicodrama ou que é teatro. E não. Não é teatro, é simplesmente assim, a gente coloca o corpo à disposição e vem. A pessoa que está representando, inclusive, ela não sabe nem do que se trata, muitas vezes. Né? Que o constelador e o constelado podem optar por não mencionar para as pessoas que estão ali envolvidas no começo ou em momento nenhum. O corpo da pessoa acessa essa informação. E é muito lindo. Imagina como deve ter sido lindo
esse teu processo com a sua mãe, a constelação com a sua mãe, né? Uhum. Porque o nosso primeiro amor é o amor com a mãe. E nós temos que estar com essa relação muito bem resolvida para que a gente não vá para a vida querendo que o outro, esse outro pode ser o filho, o marido, um amigo, o chefe, uma mentora, que essa pessoa dê pra gente aquilo que nós não conseguimos. Não significa nem que a mãe não tenha dado, né? Aquilo que Uhum. nós sentimos que não recebemos da nossa mãe. E aí, então, uma das constelações mais bonitas normalmente é a constelação com a mãe. É esse Uhum. resgate, né, do nosso lugar. E Tu eu está tenho também trazendo uma trabalhado, coisa. Ah, desculpa. Vai. eu Achei que tu tenho tinha. trabalhado também com a criança interior, o resgate da nossa criança interior, que nós agora somos adultas e também é nós nos colocarmos nesse lugar de que somos nós agora a nossa mãe, somos nós agora o nosso pai. Então a gente deixa essa mãe externa, essa mãe de fora um pouquinho em paz, que ela deu aquilo que ela tinha para dar e aquilo que foi possível, e também ela só nos deu aquilo que ela também recebeu. Se ela não nos deu é porque ela também não sabia como, ela também não teve acesso a essas informações que nós temos hoje. E aí eu me coloco nesse lugar de minha mãe e meu pai, e eu cuido, eu resgato essa criança interior. E eu faço essa dança, né? Então, é a minha menina interna que traz essa alegria, essa vivência para minha mulher externa. E juntas a gente dança pela vida. Então, o Uhum. resgate da criança também é lindo. É muito lindo porque a gente consegue, eu vou falar pela minha experiência, né? Perceber nesse movimento que ele é um movimento de quem está participando, ampliar nossa forma de enxergar as coisas num processo empático. Né? É a interpretação que eu faço. Que Uhum. é, por exemplo, se eu estou constelando ali, tem personagens ali, seja um personagem, um cliente, seja uma área de departamento de uma empresa, seja um irmão, um pai, um avô, a mãe, quem for, naquela situação que a gente está Uhum. trabalhando, e como tu mesmo disse, nem sempre aquele que está naquela posição sabe a posição que está ocupando, mas existe um movimento. Quando a gente está Uhum. constelando uma situação, nós estamos criando significados para aquilo. Isso. E estamos Uhum. visitando algumas suposições, algumas hipóteses empáticas, assim, de coisas que a gente talvez não tenha olhado. Como será que foi essa experiência para o outro? Por que, que eu estou julgando, significando essa coisa dessa forma? O que, que isso Uhum. fala sobre mim? Então, pode ser um instrumento muito importante para a gente poder ampliar o nosso autoconhecimento, né? Saber mais Sim, a respeito de nós mesmos, dos significados que porque nós você vai atribuímos. formando. A constelação, ela vai te mostrando novas imagens, né, Renata? E quando você vê aquela, digamos, aquele teu teatro interno, aquela tua visão externalizada, seja com representantes, seja com âncoras de solo, ou com bonequinhos, ou na Fala o água, que são você âncoras de solo, Rosane, para quem não sabe. são recursos que nós consteladores usamos. Então, a gente pode colocar uma almofada no chão e dizer, isso aqui representa o seu pai. Uhum. Então, se aproxime dessa almofada ou um papel no chão, pisa em cima, você agora sinta as sensações que sentiria o seu pai. Ou as sensações da sua mãe, agora é você. As âncoras de solo são recursos para a gente Uhum. respirar e entrar em sintonia com essa pessoa. Como você diz, de forma empática, acessar aquilo que a pessoa está sentindo. Então, são imagens mentais que vão sendo modificadas. E hoje na aula você falou um negócio que eu achei muito lindo. É, vai, é como se no cérebro da gente, a gente abrisse uma lacuna. Não tem esse caminho neural ainda no teu cérebro, né? Então, digamos, eu olho para o meu chefe e julgo, eu olho para minha mãe e julgo, e aí eu não tenho essa abertura no meu cérebro. Então, de repente, essa curiosidade vai abrir esse caminho neural no cérebro. Então, abre essa caixinha nova aí, eu vou, com curiosidade, passar por ali, navegar por ali, né? Com essa autoempatia, com empatia pelo outro, e visitar esse lugar, criar uma nova imagem, acessar novas informações, talvez informações que venham de muito longe, né? Que tenha vindo de geração em geração. E isso vai tornando a vida muito mais linda, muito mais amorosa. E daí eu olho para o outro e penso, nossa, que informação valiosa. Que para mim aquilo ali era um baita de um problema. Eu via o outro como um diabinho. Eu olho para ele e penso, nossa, que chave importante que esse outro está me dando para eu me conhecer, conhecer a minha história, o meu sistema, o que faz eu funcionar. Daí também as necessidades que a gente vê na CNV, né? Como é Uhum. importante a gente acessar aquilo que é importante para nós.
E aí sim, nós começamos a caminhar a serviço da vida e do amor. Por isso que eu pensei assim, a CNV e a constelação fazem esse casamento muito maravilhoso. Uhum. Porque, né, a sua frase é CNV para uma vida mais maravilhosa. E eu digo que é a constelação familiar, né, eu me coloco a serviço do amor e da vida. E são duas ferramentas assim que se complementam lindamente. Porque daí a gente se Sim. coloca no papel de autorresponsável, no lugar de autonomia. Não é mais lá fora, se trata daqui de dentro. E desde aqui de dentro, o que que eu posso fazer para ter essa vida mais maravilhosa? Essa vida com mais união com as pessoas ao meu redor, com as pessoas que são importantes para mim. Tô aqui te escutando, tô adorando, tô fazendo milhares de conexões neurais entre a Sim. constelação e a CNV, porque isso que tu tá trazendo, né, Rosane, é um poderoso recurso para que a gente possa ressignificar as nossas crenças. Enxergar Uhum. as certezas que a gente criou e que nos levam à vida, durante a vida, a nos relacionarmos com as pessoas, a formar julgamentos a respeito da intenção das pessoas, onde a gente começa a enxergar a partir de um movimento ali, de uma cena que é recriada a partir, né, de todo o amor, de todo esse lugar de presença, de poder visitar aquela situação e conseguir enxergar aquilo a partir de uma outra perspectiva, num outro momento da nossa vida e encontrando novas formas de entender aquilo que passou, que se passou conosco. Isso vai nos trazendo uma mudança de diálogo interno, gente. O que é essa mudança de diálogo interno? Se eu mudo a minha lente, se eu enxergo a coisa de um jeito diferente, eu vou enxergar, eu vou viver, aliás, um outro estado emocional. E eu vou Uhum. naturalmente começar a encontrar o que a Rosane está nos trazendo agora, que eu achei sensacional, que é esse lugar de poder na minha vida. Que é sair desse lugar onde eu estou agindo de maneira engatilhada por uma certeza que se formou lá num momento, às vezes traumático, onde eu criei um registro emocional, algo foi muito dolorido, e a partir dali, para conseguir sobreviver e ter mais alegria, mais paz, mais defesa, mais segurança, me sentir mais seguro diante do mundo, eu criei uma certeza. E essa certeza vai, às vezes, levando a minha vida toda para um caminho, por algo que foi simplesmente um movimento de defesa da minha sobrevivência, um movimento de defesa Filtro que da você dor. colocou, né? E aí a gente tem a oportunidade ali, né, de poder enxergar isso por uma outra perspectiva. Uhum. Tem uma coisa que tem alguém perguntando, a Ju tá perguntando, tua colega lá no Revelando 4. Tenho dúvida até que ponto a sensação corporal, existe essa sensação corporal, e até que ponto isso pode ser um pensamento. Há alguma forma de identificar essa diferença, Rosane? Eu tenho um pensamento para trazer aqui também sobre a provocação da Ju, não sei se tu quer falar um pouco sobre isso também. Sim, acontece muitas vezes quando a constelação é com representantes, né, digamos ao vivo, então, onde o constelador percebe que aquela pessoa ali, ela na verdade, ela não está sentindo, ela está interpretando. Nós somos treinados para observar em que momento que isso, que o outro está fazendo esse papel, e em que momento que isso não está sendo do campo, digamos. Mas tá, então a pergunta que ela quer dizer, talvez ela está lá, estou representando Rosanes, e agora? Isso que está acontecendo aqui é meu, isso aqui é do campo. Assim, é simplesmente confiar. A pessoa que se coloca no papel de representante, ela simplesmente respira e põe essa intenção. Eu estou a serviço. E aí tem Mais uma nada. questão que vem da presença plena, né? Que vem lá O do que a aqui e gente fala agora. na comunicação, da importância de estar presente, de Isso, se doar, se entregar para o movimento, de isso. maneira autêntica, natural. Autêntico. Então já aconteceu de eu entrar no campo e sentir uma vontade assim, ó, louca de rir. Rir, 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 de me deitar no chão. Daí eu não coloco a minha mente e falo assim, ai, Rosane, tá sendo ridícula, né? Ainda bem que você veio de calça jeans. Se você tivesse de saia, como é que você ia deitar no chão? Não, isso é a minha mente interpretando. Eu simplesmente me coloco ali porque isso é a consteladora e a cliente. Eu nem sei o que eu estou representando. Outras vezes entra no campo e dá vontade de chorar, outras vezes dá vontade de ficar paralisada. Um poste, não fazer nada. É do campo. Só Que é um confia, processo, dá pra seja gente dizer que é um pleno. processo mais intuitivo, Rosane, porque eu tô aprendendo contigo aqui, né? Eu, embora tenha vivido o papel de representante e também ter Sim. constelado uma situação da minha vida pessoal, eu não tenho a formação. Dá pra gente Uhum. dizer que essa presença plena está associada também com um movimento intuitivo, que quando vem Sim, esse sim. pensamento, não deixar esse pensamento ocupar, olhar para Traz pro ele e corpo. dizer, sai daqui, deixa eu fazer o que eu senti vontade, é um processo assim mais fluido?
Isso, traz para o corpo, traz para o corpo. O que que o corpo está querendo fazer? O que que o corpo está querendo movimentar, sentar no chão, sair do espaço, é o seu corpo. É porque nós somos muito treinados, né? Eu, inclusive, adoro esses assuntos, eu sou estudante veterada aí dos assuntos da mente humana. E a constelação, essas novas ferramentas que estão vindo, Theta Healing, barra de Access, tudo isso aqui está trazendo o corpo. O nosso corpo Uhum. foi esquecido, né? Isso também já vem lá da época de Descartes, que ainda a gente nem conseguiu superar ainda, onde o corpo e a mente eles eram separados. E agora não, agora a gente consegue compreender que tudo é sistêmico, tudo está associado. Ontem eu fui fazer fisioterapia e aí eu questionei com ele sobre gordura no fígado. Eu falei, olha, em algum exame aí apareceu que parece que eu estou com gordura no fígado, eu adoro comer. Daí ele disse, olha, se você tivesse gordura do fígado, você deveria ter uma dor, não é reportada, mas é tipo assim, uma dor reportada por aqui, assim. E eu falei, não, eu tive essa dor, né, mas eu achava que era da cervical. Então, para ver como tudo é sistêmico, tudo, nós somos um sistema muito maravilhoso. E que se a gente não obedecer certas ordens, que às vezes são invisíveis, a gente tende a sofrer. Sabe? Então, Vai. pode continuar. Eu ia comentar, me ocorreu comentar com quem está aqui com a gente agora, uma respiração que eu compartilhei lá nessa turma, que foi um Sim, aprendizado muito linda. recente para mim. Eu estava assistindo um curso com um neurocientista chamado Greg Braden. E aí, Maravilhoso. maravilhoso. E aí quero compartilhar com vocês, porque dentro dessa questão toda do sistema e que a Rosane está trazendo, esse descompasso, essa dissociação entre Uhum. mente e coração, essa respiração ela é muito maravilhosa, gente. E ela tem essa intenção de fazer esse alinhamento. Porque foi Uhum. descoberto no nosso, em pesquisas que foram realizadas, né? No mundo ai, agora eu me esqueci o estado, nos Estados Unidos, não é Michigan. Bom, enfim, em algum lugar nos Estados Unidos, vou ficar com isso na cabeça agora. Isso, Wisconsin. Isso, isso. obrigada. Wisconsin. Ok, veio. Então, eles descobriram que o nosso coração tem neurites sensoriais, que são células inteligentes. Então, o coração hoje é visto como um segundo cérebro. E aí eu acho tão Maravilhoso. interessante fazer uma analogia com aquela questão que a gente escuta. O coração está dizendo uma coisa, a mente está dizendo outra coisa. E aí essa respiração, ela busca trazer consciência para essas células inteligentes do nosso coração. Então abre um portal para que a gente consiga falar com o nosso subconsciente, né? Sobre coisas que são importantes para que nós possamos mudar os nossos comandos mentais. Porque os nossos comandos mentais são baseados nessas crenças. Quando acontece tal coisa, é isso que eu tenho que fazer. Só que isso aconteceu principalmente nos nossos primeiros 6, 7 anos de vida. No final, não estou falando de CNV, estou falando de neurociência. Mas, enfim, é para aí que a conversa está indo. Tá? Sim. E aí, o que, que acontece lá? A gente criou essas principais crenças, e é lógico que ao longo da vida a gente vai criando outras também. Mas é como se a gente não fizesse esse download, essa atualização do nosso software, né? Olha só, agora eu estou com 51, aquilo que eu criei como crença para poder ter um entendimento sobre o mundo adulto, com os recursos que eu tinha quando eu era criança, para poder sair do estado de confusão, entender com clareza, poder encontrar uma informação, uma compreensão para me sentir mais seguro, na verdade. Talvez agora, nesse momento da minha vida, já não tenha essa validade. E aí a comunicação não violenta, ela vai nos dar um recurso importante para a gente poder escutar o nosso diálogo interno, os nossos pensamentos, entender as nossas emoções, o que elas estão tentando nos mostrar sobre o que nós precisamos, olhar para o nosso julgamento como um código sobre as nossas necessidades e não como um rótulo que estabelece que o outro é de determinada forma. E aí a gente conseguir buscar outros recursos, como tu trouxe, o Theta Healing também, que é poder buscar, né, essa liberação do subconsciente, e uma constelação familiar, que vai poder nos ajudar a ter essa compreensão sobre quem nós somos, né? O que foram as coisas que nos trouxeram até aqui, o que a gente significou a respeito de cenas da nossa vida, de coisas que nos aconteceram, que hoje acabam respingando ainda e alimentando esse diálogo interno, o que essa criança ferida, aliás, essa criança interior, né, tá falando ainda nas minhas atitudes como adulta, nos meus relacionamentos pessoais e profissionais. Então, a gente poder expandir esse olhar de autoconhecimento sobre as coisas que nós vivemos, né? E poder desbloquear essas... Eu lembro que uma das sessões, não de constelação, mas de Theta Healing que eu fiz, eu tive uma situação meio traumática com uma das minhas avós.
Eu tinha um dente que estava mole, então Uhum. mole, frouxo, pronto para cair. E eu não tinha coragem de arrancar, estava penduradinho, assim. E eu lembro que a minha avó, ela me disse, deixa eu ver o teu dente, Renata. E eu disse, vó, tu promete para mim que tu não vai arrancar? E a minha avó disse, eu não vou arrancar. Ela não disse, eu prometo. Mas ela mentiu igual, gente, essa é a questão. Sim. Mas dentro da lei dela, de certa pessoa, se eu disser, eu prometo, é mais sério, deixa eu só dizer que eu não vou arrancar. E aí eu disse, então olha. E quando eu abri a boca, ela botou o dedo dela e me derrubou, me lembro de ficar com as pernas para cima no sofá da casa dela. E aí ela arrancou o meu dente. E aquilo para mim foi uma dor emocional. Tem que constelar isso aí, Rosane, vou constelar contigo. Mas eu levei isso Isso. para uma sensação, para uma sessão de Theta Healing. E foi tão Uhum. poderoso para poder ressignificar tudo isso, porque ali eu também aprendi uma série de coisas, né, que me Uhum. trazem até aqui, sobre o quanto a confiança é importante para mim, sobre o quanto honrar a minha palavra é algo importante para mim, né? Sim. E tudo isso se torna também algo na minha vida importante que rege a minha comunicação interna, a forma como eu vou me comunicar com os outros, o que vai me deixar mais irritada ou menos irritada, a partir de uma situação, né? Que quando a gente começa a olhar para ela, a gente começa também a olhar com um outro significado, que é o lugar Uhum. que a gente sai dessa vitimização. Não era justo uma avó mentir para sua neta. E a gente começa a entender, nossa, mas esse episódio foi dolorido, mas ele também me trouxe, né, algumas diretrizes, algumas questões que eu valorizo na minha vida a partir desse episódio também. E isso também constitui a pessoa que eu sou. Fala daí, se tu deixar, Sim. sabe que eu dou aula, né? Não paro de falar um minuto. E daí, Renata, é importante nós nos darmos conta que o nosso cérebro, ele é um executor de programas. E se nós não atualizarmos os nossos programas inconscientes, se nós não nos dermos conta das nossas lealdades cegas e sistêmicas, nós vamos continuar executando esse mesmo programa a vida toda. E aí nos questionando de por que que nada muda na minha vida, mas nada muda porque o teu cérebro ele não está tendo ferramental novo para você executar novos e melhores programas muito mais significativos. Então imagina se você não tivesse ressignificado essa situação com a sua avó. De repente você estivesse executando um programa de que confiar nas pessoas é impossível, não tem como confiar nas pessoas. E você vai executando isso, você não está se dando conta que de repente você está tendo uma dificuldade lá no seu relacionamento amoroso, ou lá com seu chefe, ou de repente com um amigo, e você não está se dando conta que foi esse óculos que você colocou para sobreviver, esse filtro que você está olhando para ver, está pensando assim, ah, imagina, nada a ver, nem lembro daquela situação lá com a minha avó, imagina. E isso é inconsciente, o nosso inconsciente, né? Dizem as pesquisas que nós temos consciência de apenas 5%. Pensa. Então, quanta coisa está aqui nesse momento a serviço que eu não estou me dando conta, coisas boas e coisas não tão boas, que está a serviço. Então, que maravilha que é nós podermos, através dessas técnicas, dessas ferramentas, dessas filosofias, livros, cursos, nós acessarmos esse inconsciente que está aí o tempo todo a serviço. E é tão libertador. Tão libertador, porque é todo um ciclo que vai se formando. Tu sabe que eu me dei conta agora, tive um insight contigo na tua fala. Uhum. Eu recentemente, para quem não sabe, eu fiz uma grande reforma na minha casa. Porque eu tomei uma decisão. Morei em Porto Alegre 49 anos, em busca de mais segurança, qualidade de vida. Inclusive, não só para mim, mas também para o Lucas. Eu fiz uma mudança, fizemos na época para Itajaí. E com a pandemia que começou no ano passado, eu vim passar um final de semana na minha casa de veraneio. E aí eu comecei a me perguntar por que tô lá no apartamento se eu posso, né, pegar uma bicicleta, andar aqui se eu quiser de bicicleta, eu posso no final da tarde caminhar até a praia, porque é uma praia pequenininha, tem pouco movimento, ver um pôr do sol. Tá uma lua linda que nasce atrás do morro aqui. Eu realmente estou num lugar que eu percebo como muito privilegiado. Hoje eu tenho o compromisso de sair de casa para ir lá ver a lua, né? Eu Coloquei um também vídeo, tinha estou na agenda. já tá na minha agenda, um lembrete para fazer isso. Então, porque ontem eu vi ela da janela, assim, já estava mais alta e eu quero ver ela nascer no mar. E aí, gente, isso é uma coisa que é conquistada pela mudança do diálogo interno. Então, assim, eu Uhum. chegar aqui, agora eu quero fazer a relação com a avó, em seguida eu vou fazer. Então, eu cheguei aqui, nessa casa, e eu pensei, cara, mas para morar aqui tem algumas coisas que eu quero e eu posso de conforto. Eu preciso me autorizar para isso, eu preciso achar que eu mereço.
Entende? E tudo isso está conectado. Então eu vou lá e decido, eu vou fazer a transformação dessa casa, vou colocar água com água quente, ao invés água quente, sei lá, com gás, ao invés de ficar só no chuveiro elétrico que eu tinha. Fiz algumas mudanças, tá? E aí, em resumo, essa obra aconteceu de novembro até agora, o mês de abril, quando a casa foi entregue, tá? Pronta. E aí, por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu não tinha relacionado isso que a Rosane está nos trazendo. O tamanho da liberação que foi olhar para essa cena da minha infância, onde eu devia ter 6 ou 7 anos de idade, porque em outro momento da minha vida, eu provavelmente teria ficado vindo uma vez por semana para controlar essa obra. Uhum. Quando eu me dei conta que eu ia fazer essa reforma, eu voltei para o apartamento de Itajaí, que não tinha sido vendido ainda, e disse, vou ficar por lá. E só volto para essa casa quando estiver mais perto do final. Então, eu tomo uma decisão de me preservar numa melhor experiência, de ter mais conforto do que estar aqui com bateção, com barulho, com gente andando, né, tem gente saindo. Mas isso tudo acaba acontecendo também em função de uma liberação de uma crença. Em outro momento na minha vida, se eu me torno essa pessoa que não pode confiar, né, eu me torno mais controladora. Porque o Jamais sair do lugar. controle está a serviço de não ter a frustração, está a serviço de evitar essa dor. E eu, Sim, porque eu confiei na avó, ela arrancou o dente, se eu confiar nesses caras, o que eles vão fazer na minha casa? cara, e aí eu preciso te dizer que eu acabei de me dar conta da relação dessas coisas agora, dessa transformação que eu tive, que eu não tinha ainda associado com isso. E isso é verdade, está acontecendo com vocês que estão assistindo agora. Eu liberei essa história com a minha avó e eu era uma pessoa muito mais controladora, gente. O que é uma pessoa controladora? É alguém que está a serviço da sua segurança. O controle é uma estratégia para me sentir segura. Então eu tenho que garantir a previsibilidade, que as coisas vão acontecer da maneira correta, para não ocasionar sofrimento. Então eu tenho uma dificuldade de confiança. Tinha, agora não tem mais. Mas eu não tinha associado isso com essa liberação. E aí eu faço uma reforma. Eu agora que estou trabalhando com vocês, a minha bolsa está lá dentro. Tem 2 pessoas limpando a minha casa. E não é um motivo de preocupação para mim neste momento, né? Até fico pensando se eu não devia estar mais preocupada. Mas imagina se antes eu ia fazer alguma coisa assim. Então, quando a gente vai lá e mexe, né, Rô? Vai lá, conta aí. Como isso desdobra. Essa situação você não nem confiaria, né? Porque a sua avó lá, ela provavelmente desenvolveu em você, porque a sua avó é uma figura de autoridade na sua vida, né? Teria que investigar pelas suas condutas. Ou ela desenvolveu em você a traição ou a injustiça. E aí nós vamos crescendo com essa máscara aí de controladora, querendo que não, jamais eu quero passar por essa situação. Então, Ai, fiquei não... curiosíssima com isso, que tu fez a relação com a traição ou com a justiça. E aí, claro, tem todo sentido. E no meu caso, eu posso dizer com certeza que foi pela justiça, porque eu busco essa coisa da justiça muito forte na minha vida. Cara, que coisa linda da gente abrir para tudo isso. Rosane, porque agora eu estava pensando, né? Essa fala é muito frequente para mim. Esses dias, por exemplo, eu fiz uma mudança de lá para cá com alguns móveis e a pessoa me deu um valor. Eu fiz 5 orçamentos. O valor variou de R$ 650 a R$ 2.000. Eu tinha 2 orçamentos de 650. Um de 850 e os outros variavam ali. De forma que eu pensei, bom, o meu valor daquilo que eu estou pedindo está mais próximo dos 650. Foi o raciocínio que eu fiz. Porque se eu tive 2 orçamentos nessa faixa, é por aí. Então, vou contratar um desses 2, porque esse valor também é praticado. Contratei, claro, também pensando que ia sobrar mais no meu bolso. Só que quando o cara fez o carregamento do carro lá em Itajaí, eu comecei a olhar para aquilo e eu pensei, cara, mas esse trabalho, esse cara tá valendo mais. E não é justo que eu pague para ele 650. Ele passou 6 horas na minha casa carregando coisas, embalando coisas. E eu posso, graças a Deus, graças ao meu trabalho, ao meu esforço e tudo mais, né? Enfim, e eu pude. E aí, quando chegou aqui, foi tão maravilhoso eu poder dizer para ele, olha, eu vou te pagar mais do que 650. Vou te pagar X, né? Porque eu entendo que Olha o benefício da ferida gerada pela sua avó. Olha que coisa o senso linda! de justiça, o senso de justiça, se olha mais amplo. Talvez se você não tivesse passado por isso, será que você teria esse senso de justiça? Né? Mas sei dizer que é tão maravilhoso quando a gente olha para tudo isso, porque quando a gente olha para tudo isso, a gente muda as nossas conversas internas e vai mudar o nosso relacionamento com o outro. Porque esse ressentimento, uma hostilidade, uma raiva, uma vitimização que poderia ter nascido dali, graças a Deus, eu tive um relacionamento maravilhoso com meu... Ai, eu tô com muito graças a Deus hoje, né? Mas enfim, foi maravilhoso o quanto eu pude ter um relacionamento maravilhoso com a minha avó. Mas de vez em quando essa história voltava. Eu dizia, avó...
Eu perguntava para Tá ela alguma vendo? coisa, ela me dizia, eu dizia, não sei se eu posso confiar em ti, né? Porque tu te lembra aquela vez que tu arrancou meu dente? Então, quando a gente Sim. não transpõe isso e não tem esse Uhum. olhar de, É. cara, mas isso também veio em meu favor, isso também vem em meu benefício, isso também me traz uma polaridade de coisas pelas quais eu posso ter gratidão a partir dessa Sim. experiência. E isso é muito curador. É, a gente ressignifica, né? Sai deste lugar aqui de dor. O que que eu posso aprender com isso, né? E as nossas vozes, elas têm um peso gigante, né, na nossa vida. Ó, minha velhinha lá, normalmente coloco uma velhinha lá em homenagem aos meus ancestrais. Eu tenho essa conexão, né? A constelação trouxe muito isso, essa conexão com a minha história, com tudo aquilo que me conduz, de bom e de ruim. E aí agora, como adulta, né, eu uso uma metáfora assim, hey, Hum. eu imagino que nós adultas carregamos uma mochila, todos carregamos uma mochila. E quando a gente cresce, a gente pega essa mochila que está nas nossas costas, põe aqui na frente, abre essa mochila e pensa, tá, isso aqui eu carrego, não, isso precisa de muito autoconhecimento, muita investigação também da história da família. Uhum. Tá, isso aqui vem da minha avó, isso vem do meu pai, isso vem da minha mãe, bisavô. Eu olho para isso e falo, ok, isso vem, está comigo. Mas isso agora ainda serve? Isso ainda contribui para a minha vida? Contribui. Tá, então com isso eu sigo. Isso aqui, não, isso já não serve mais na minha vida. Eu já me dou conta que isso serviu para o meu avô, garantiu a sobrevivência dele, foi positivo para ele, mas aí eu, com muita honra, com muito respeito, com muito amor, porque graças a tudo isso que ele passou, hoje eu estou aqui e posso ter uma vida leve, abundante, feliz. Eu olho para o meu avô e falo, vô, imagino ele na minha frente, porque ele não está mais aqui, digo, vô, gratidão por isso aqui, mas isso aqui te pertence. Com muito amor eu te devolvo. E sinto no meu coração que ele recebe isso de volta. E ele me abençoa por Ai, eu que ter lindo. escolhido não seguir mais fiel e leal a essa dor que é dele, né? Então isso, nossa, isso vai trazendo uma liberdade, uma paz, uma conexão muito grande. Então, ai, a gente vai para um lugar de muita honra e para um lugar de pequena, não para aquele lugar de arrogante, né? Onde o ego fala que você é isso, porque você fez isso, porque você estudou aquilo, porque você fez aquele coisa. Não, você vai para um lugar de pequena, com muita honra diante desse sistema, né? Eu imagino aqui uma cachoeira atrás de mim. Pai e mãe, avós, essa cachoeira vai subindo, 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 e vai lá para os guias, e vai-se embora. Então a gente recebe tudo isso que vem Ah, isso é com muito muita lindo. honra, Muito né? lindo. Me emocionei até, porque eu me Esse bem. lembrei de uma pessoa das minhas relações, né? Não vem ao caso qual é a posição que ocupa na minha vida, mas não é minha parente. E ela tem um hábito de guardar os potinhos na geladeira. Gente, com sobras, assim, muito pequenas. Por exemplo, tu pega um potinho desse tamanho e tem uma colherinha de arroz ali, né? Uhum. Aí então a geladeira tá sempre cheia, mas cheia de pequenas porções. E aí eu Uhum. lembrei muito dessa pessoa e me emocionei como é importante a gente ter esse aprendizado, porque se a gente vai olhar para toda essa história, é uma pessoa que começou a trabalhar com 6 anos de idade, é uma pessoa que vem de um ambiente do campo, que chegou numa cidade grande com 10, 11, 12 anos de idade para sobreviver, né? Então trabalhava na roça, trabalhava com a família, ajudava no sustento, onde a comida para o número grande de filhos era muito escassa. Então, por anos, hoje é uma pessoa idosa, por Uhum. anos, né, levando essa questão que pertencia a mãe e pai, avô e vó, que era coisa do risco da escassez. Hoje tem uma vida próspera, uma vida confortável, tem um bom trabalho, Não né, tem atualizou, assim né? uma boa remuneração, tem um bom patrimônio. O que é um bom patrimônio? Vive, vai viver o resto da vida, né? E com uma entrada de dinheiro que dá conta do seu padrão, tem uma boa casa, tem um bom carro, Uhum. e segue, né? Por não ter feito Uhum. esse movimento. Eu Leal. estou fazendo uma inferência, não dá para a gente afirmar, gente. Estou fazendo uma Uhum. interpretação, né? Que talvez possa ser um resíduo dessa crença. Um dia pode faltar, então é bom a gente guardar um pouquinho. Mas aí, se a gente for Sim. olhar essa história de vida, são imigrantes que vieram para o Brasil fugindo da guerra, onde a comida era escassa. E daqui E a pouco isso passaram está fome. regendo toda a tua vida, né, Rosane? Isso, e se você não se der conta, através dos teus comportamentos, das tuas atitudes, você também, ela recebeu isso. Ela recebeu esse programa no DNA dela. E Uhum. provavelmente, se os filhos também não se dão conta, isso vai passando de geração em geração. Até que alguém pensa, quem foi que disse que não fui eu que vim para modificar o rumo dessa história? Mas não como rebelde, e sim como grata. Gratidão por tudo isso, por toda essa fome que essas pessoas que estão atrás de mim passaram.
e que hoje eu não preciso guardar uma colher de arroz num pote grande para como uma forma de materializar novamente essa carência que eu estou vivendo. Uhum. Então, é um processo muito lindo, muito libertador. E daí a gente também, agora com o CNV, a gente olha então para essa pessoa e também não julga. Porque pode ser que um Ah, filho fale assim, mãe, o que é isso? Essa geladeira aqui cheia de pote? a E gente pode pensa que tem qualquer de comida, arroz. vai procurar e não tem nada para comer. E daí você olha para ela e pensa, nossa, ela tem motivo para ser do jeito que ela é. Ela tem uma história, ela viveu coisas que eu, filho, não vivi. Então, ok, a geladeira dela, a história dela, ela não quis modificar isso, eu respeito. Então, eu olho para isso e com gratidão eu penso, eu vou fazer diferente. Eu escolho fazer diferente, mãe, muito obrigada. Graças a todas essas tuas dificuldades aí e as dificuldades dos nossos ancestrais, hoje eu posso ter uma vida plena. Uhum. E aí você vai para essa vida mais maravilhosa, aí você vai para essa vida de abundância, de amor. E lembra que em uma das aulas nós tínhamos falado sobre consciência leve, consciência pesada, e você disse, Rosane, fiquei curiosa. Então, a história da consciência leve funciona assim. Quando eu, digamos, o exemplo dessa senhora, ela fica na consciência leve quando ela, apesar de, digamos, sei lá, 70 anos, ela continua olhando para os ancestrais, para a história dela e pensando, nossa, eu preciso guardar isso aqui porque vai faltar. Talvez falte comida. Então, ela entra nessa consciência leve, porque ela segue os padrões impostos por esses ancestrais. Então, ela fica muito em paz, muito tranquila. Eu sigo igual. Ela não tem dor, ela não tem sofrimento. Mas aí um filho olha para essa geladeira e diz assim, nossa, eu não preciso mais viver isso. Eu escolho ir para a consciência pesada. Eu escolho olhar para a abundância. Eu escolho olhar para a minha vida de um outro jeito. Gratidão, mãe, pai, história, como eu falei. Mas eu escolho olhar para a abundância da minha vida e eu escolho fazer diferente. Vai para a consciência pesada. Porque daí você meio que rompe com uma regra do teu clã. Só que Uhum. isso não significa que o seu clã não vai aceitar você. A gente tem a nossa criança interna E as iludida, nossas acha necessidades de apreciação, de amor. pertencimento, né? A gente acha que se nós fizermos isso, nós não vamos mais pertencer àquilo aí, que o sistema vai nos excluir. Então, tem gente que até vai, mas em algum momento pensa, nossa, tá difícil, tá pesado, eu volto, eu vou seguir igual. Eu fui uma pessoa, nós somos 4 irmãos, depois, agora no final da vida do meu pai, a gente descobriu mais uma potência de irmãos. Mas quando eu saí de lá, nós éramos 4, né? E aí, não, o quinto já tinha aparecido, sim. Mas de pai e mãe nós éramos 4. Eu fui a única que saí da cidade. Então, eu saí de Guarani das Missões, uma cidade pequenininha, e fui para São Paulo. E aí lá, em muitos momentos, eu pensava, nossa, quanta coisa eu estou perdendo. Dava aquela sensação de aflição. Eu pensava, não, eu sigo, eu sigo. E eu fui a única que saí, eles continuam todos lá, os meus irmãos continuam lá. Então, durante muito tempo, eu precisei lidar com a consciência pesada. Mas foi a consciência pesada que permitiu eu fazer escolhas diferentes e ter uma vida, a vida que eu quis viver. Porque eu ficava pensando, nossa, se eu ficar aqui em Guarani das Missões, eu fiz magistério, eu serei professora, isso vai me fazer feliz? Não, eu não quero ser professora aqui de jeito nenhum. Então, eu fui para a vida, E que mas não quer dizer sempre. que ser professora, gente, isso é importante para a gente olhar para essa questão sistêmica que a gente está falando da CNV. Não quero dizer que eu escolher e dizer eu não quero ser professora na Guarani das Missões, significa que ser professora em Guarani das Missões Não, é algo não. errado É o ou meu depreciativo em movimento de relação à alma. escolha de quem é profilar. Mas é honrar a minha necessidade, o que, que eu preciso. Eu A, tenho outras a minha coisas. alma, isso, a minha alma queria contribuir de um jeito diferente. Hoje eu sei que é assim. Tanto que eu fui ser advogada e também não era assim. Era em outro nível que eu queria contribuir. E eu honro essa professora que existe dentro de mim, porque ela também me permite dar um curso, falar, de repente falar aqui com você, minha professora. E honro as minhas colegas e amigas que ficaram lá em Guarani, que elas são as professoras hoje dos meus sobrinhos, dos meus parentes, e tudo isso é necessário, e que para elas faz muito sentido ser professora, mas para mim não fazia. Então, eu precisei honrar e fazer esse movimento que me trouxe até aqui. E, claro, muitas coisas, né? Uma capinha de cebola, a gente vai abrindo essas capinhas de cebola e outras coisas vão vindo, outras coisas vão surgindo. Então, é isso, a gente também olhar para trás e reverenciar tudo isso que nós passamos, tudo isso que nós vivemos. E aí, Sabe sim, que pode continuar? eu ia comentar que há uns. Ai, agora me perdi, 2011. Ah, enfim, há 2, 3 anos atrás,
acho que foi 2 anos atrás, eu participei de um evento com o Anthony Robbins que chama Date with Destiny, Encontro com o Destino, que tem aquele documentário lá no Netflix, para quem já assistiu Eu Não Sou o Seu Guru, que é um Sim. documentário sobre um resuminho dos 6 dias que acontecem naquele evento. E eu lembro que uma das coisas mais marcantes que eu trouxe daquele evento foi num dia em que o Anthony Robbins trouxe a seguinte fala: responsabilize efetivamente. Uhum. O que ele quer dizer com responsabilize efetivamente? Se tu vai responsabilizar, né, pela traição da avó arrancar o dente, também responsabiliza essa avó, porque ela te ensinou a importância da confiança e de honrar a tua palavra e da justiça na tua vida, né? Então, é olhar para essas polaridades com esse olhar de acolhimento, entendendo Uhum. que estamos lidando, que isso a CNV também nos traz muito, cada um com os recursos que tem disponíveis naquele momento, com a consciência que tem naquele momento para atender às suas necessidades. E essas necessidades são universais. Estamos todos em busca de amor, estamos todos em busca de progresso, de evolução, estamos todos em busca de segurança, em busca de descanso, de lazer, Pertencimento. de Sim. congruência, né? De tudo. Então, o que muda é que nós temos estratégias diferentes. Eu acho que para Uhum. ter a confiança, eu tenho que fazer assim, o outro acha que tem que fazer assado. Mas, na verdade, o que está motivando o nosso comportamento é algo profundo que nos une como seres humanos. E quando a gente vai para esse lugar intelectual do tá certo ou tá errado, pode ou não pode, apenas para esse lugar, e a gente não vai para essa escuta com o coração, que é uma escuta empática, que é poder olhar para toda essa trajetória e honrar essa trajetória que é nossa e que também é do outro. E poder Sim. fazer escolhas diferentes, respeitando que há diferenças. Porém, cada um tem seu espaço sagrado e cada um encontra uma forma de sobreviver e que buscamos evitar essa dor quando decidimos que vamos guardar o potinho ou que vamos manter a geladeira com poucas coisas guardadas dentro, né? Quando eu escolho o que eu vou fazer com esse arroz que sobra, se eu escolho que eu Uhum. vou medir melhor, se eu escolho que eu vou dar para um passarinho, se eu escolho que eu vou congelar o resto, se eu escolho que eu vou comer, né? Porque Uhum. tudo isso são estratégias que estão definidas a partir dessa programação. E como tu disse, essa programação pode ser revisitada a qualquer momento da nossa vida. Porque essa programação vai determinar as nossas emoções. E de acordo com outro neurocientista, o Joe Dispenza, nós temos de Uhum. 80 a 90 mil pensamentos por dia. E E desses, repetecos, e por repetecos, dia. e repetecos dos pensamentos de ontem, de antes de ontem, dos ancestrais. Exatamente. E aí tu pensa, Loucura isso. 90% desses pensamentos, de 85 a 90%, não me lembro o número exato, segundo as pesquisas do Joe Dispenza, são os mesmos pensamentos de ontem. Porque é como se o cérebro estivesse nos dizendo o seguinte: Renata sobreviveu essa madrugada pensando isso, traz de volta, porque a gente garante que ela Amanhã vive até o também. final do dia. E aí vem um outro cara, que é o Joe Kabat-Zinn, que é o pai do Mindfulness, nos dizendo que 75% desses pensamentos tendem a ser negativos. Então, tu olha para isso, 80, 90 mil pensamentos por dia. 90, 85, 90% deles são os mesmos de ontem, de anteontem, serão os mesmos amanhã, se tu não olhar para a tua programação mental. Desses, 75% tendem a ser negativos, porque estão cuidando da nossa sobrevivência. Se a gente não olhar com atenção para isso, de um lugar de consciência, isso se transforma num estado emocional. Ou seja, se eu estive triste ontem, e antes de ontem, e antes de ontem, porque aconteceu um episódio na minha vida 5 anos atrás, e eu fui repetindo esse mesmo estado emocional, esse mesmo pensamento, essa mesma emoção, com o tempo, este estado emocional, ele se lacra, né? Como se ele se colasse na gente. E isso se Uhum. torna um estado emocional. Então eu vou me tornar alguém triste. E aí a gente precisa observar e olhar para dentro da gente para desvelar tudo isso e fazer essas novas escolhas que a Rosane está nos convidando aqui. Isso aqui ainda serve para mim, mas honrando, agradecendo, tendo gratidão, enxergando efetivamente o lado, as polaridades dentro desse sistema. Porque uma das coisas que a Rosane trouxe que eu quero destacar, porque eu já aprendi faz um tempo, Rô, é que quando a gente se Uhum. trabalha e se transforma, nós trabalhamos todo o nosso sistema, né? Todo o nosso sistema para as gerações, são 6 ou 7, 7 para frente, 7 para trás. 7 gerações futuras e 7 gerações passadas são trabalhadas a partir da nossa transformação. Então, é muito poderoso, né, fazer um movimento de autoconhecimento e de busca e de É. escolha, né, sobre quem a gente é. E Rê, outra coisa, assim, quando você fala desse estado emocional que se
apodera de nós, que se torna um pensamento predominante, uma emocionalidade que toma conta da gente, isso também remete a outras pesquisas, né, que são as pesquisas da vibração. Tendo em vista que o nosso, Vibração o nosso, energética, tu quer dizer, né? o nosso pensar e o nosso sentir, ele cria a nossa realidade. Então, as pessoas vêm fazer terapia comigo e dizem, Rosé, mas eu penso positivo. Eu não sou uma pessoa negativa, eu penso positivo. Mas você sente verdadeiramente positivo? Que não adianta de manhã você fazer uma meditação, né? Olhar no espelho, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou perfeita. Se você vai para a vida e você vai se debatendo com os seus programas e você não dá conta de lidar com isso, o teu sentir te leva para carência, para limitação, para medo. E aí é isso que você está vibrando, você está mandando isso para o campo quântico. E é isso que está voltando. Então você manda, o seu cérebro, ele manda um sinal elétrico. Medo, frustração, angústia. E você capta de volta através das suas sensações, né? Você magnetiza através das suas sensações o quê? Medo, angústia, dificuldade, e aí você está querendo viver um novo padrão vibracional, você está querendo colher novos resultados. Então é tudo tão interligado e é tudo tão lindo e tão profundo que é uma delícia de estudar e olhar para dentro, porque tudo começa em mim, tudo começa dentro de mim. E E aí eu Rê, fiquei. eu lembro que você comentou de ensinar a respiração, Ah, sim, vou ensinar a respiração, sim. e isso dá um É, toque na já respiração. vou para lá, porque faltam 7 minutinhos, né? E eu também tenho um compromisso depois, acredito que tu também, e talvez outras pessoas estejam com a gente também. Mas eu queria só fechar com, antes de fazer a respiração, uma questão que tu trouxe agora, que é nesse processo de consciência de que somos seres eletromagnéticos, né? Que emitimos e Uhum, também magnetizamos, ou seja, atraímos coisas, e da importância de esse pensamento tem que estar alinhado com esse coração. Pensou nessa sim, respiração agora, não é por nada, né? Não basta o sim. pensamento dizer, como a Rosane está dizendo, eu sou linda, maravilhosa, sou poderosa, sou incrível, se eu não sentir aqui no meu coração, porque a minha ação vai ser de acordo com aquilo, provavelmente, que eu sinto. E aí, então, a Uhum, nossa necessidade de congruência vai pedir para ser cuidada. Ela está dizendo uma uhum, coisa e está agindo de outra forma. E aí, então, nessa percepção, nós vamos começar a gerar emoções. Porque as emoções, elas são códigos para nos mostrar para a nossa necessidade. Nos apontar para a nossa necessidade, para que nós possamos entender. Não se trata de não posso sentir medo. Né? A Rosane estava trazendo agora. A gente pode vibrar na emoção do medo, a gente pode vibrar na alegria. Se a gente vibra no medo, tem um peso energético. Se a gente vibra na alegria, tem outro. Se eu vibro na gratidão, é diferente, né, de vibrar na emoção da raiva, por exemplo. A questão é que essas emoções, elas estão, esse acervo, estão na nossa bagagem como algo a nosso favor. E poder olhar para isso como se fosse um código que a gente recebeu. É um sinal divino que vem um pisca-alerta ali. Um sinal amarelo me dizendo, estou com raiva. Por que essa raiva está tentando me mostrar? O que essa inveja está tentando me mostrar? O que esse medo que eu estou sentindo está tentando me mostrar? Para que a gente transforme isso numa ação. Se eu estou com medo, eu preciso olhar para esse medo e me perguntar o que eu preciso fazer para me sentir segura. O que está me uhum, preocupando nesse momento? O que está me impedindo de dar esse passo? O que de pior poderia acontecer? E o que de melhor poderia acontecer? Porque quando a gente se bloqueia pelas emoções, a gente abre mão da nossa prosperidade, da nossa evolução, da nossa conquista de coisas que são importantes para nós. Então, às vezes as pessoas dizem, vai com medo mesmo. Sim, mas vai com medo, mas vai com medo buscando se sentir empoderado para fazer isso. E aí, quando é que a gente vai conseguir fazer isso? Quando a gente olhar para ele, entender que ele está ali e começar a perceber o assim, que ele fala sobre o que eu preciso e o que eu posso fazer para ter uma experiência sim, melhor, né, para me aproximar daquilo que eu quero conquistar. Porque as emoções, gente, elas estão para nos mover para a ação. Quando a gente não faz uma ação, o que acontece é que a gente vai ficar pagando aluguel para ela. Ou seja, eu vou continuar ali. Ela vai voltar dentro de mim, correndo esse risco, né, de se tornar um estado emocional permanente até que eu faça algo para ter a minha vida mais maravilhosa. Então, a respiração, depois eu vou pedir para te dar, fazer a tua última fala aí, né, vou para a gente finalizar, do Greg Braden é o seguinte. Se a gente tem no nosso coração células inteligentes e a gente também tem células inteligentes no nosso cérebro, ai, que bom que você está gostando aqui, Lígia, te vi, que bom, Ana Paula, tá? A gente está vendo os comentários de você, gente, é que se a gente comentar todos é os para mim estar comentários, a paralisado. gente não consegue andar. Tá paralisado? Ah, não, peraí. Voltou? Assim, não estava andando. Ai, tem bastante, que Tá. legal.
Tá, voltou? Tá. Ah, os comentários, Estela, agora entendi. Isso. Então, a gente quer, segundo, né, o que ele propõe, fazer um alinhamento maior entre esse estado mental e esse estado emocional. Então, ele orienta a fazer o seguinte: eu tenho feito essa respiração e tem sido maravilhosa para mim e para as pessoas com quem eu compartilhei, eu tenho recebido feedbacks incríveis. A Eu gente está fiz e foi trazendo essa maravilhoso. consciência. Tu fez também, né, Rosane, já? A gente precisa trazer a nossa consciência para o coração. Então, para trazer a consciência para o coração, nós vamos tocar no coração. Tá? Vou contar aqui. A gente toca no. Eu tenho um gato aqui. Tá? A gente toca no coração com o dedo, assim. Quando a gente faz esse toque com uma leve pressão, não é para te doer, é só para te trazer a mente para cá. Sabe aquela coisa quando tu machuca o dedo e parece que tu bate o dedo o tempo todo? Ou tu sente o teu dedo? Né? Tu não lembrava que tu tinha o dia inteiro, mas aí aquela hora tá pulsando, tá incomodando. É mais ou menos essa sensação que a gente quer. Trazer a consciência do nosso cérebro para o coração, sentir a presença do coração aqui. Então, tu vai tocar com uma leve pressão. Tu vai fechar os seus olhos quando tu vai usar essa respiração. Quando tu quiser te trazer para um estado de presença. Quando tu quiser arrumar, buscar mais uma ferramenta para conversar com o teu subconsciente e te trazer para um lugar de mais escolha. Então, imagina que tu tá lidando com alguma situação desafiadora e tu tá te sentindo assustado. Tu não sabe se tu vai dar conta daquilo. Tu tá precisando buscar mais autoconfiança. Tu quer te lançar naquele desafio. Então, é um exemplo só, tá? Então, eu vou tocar o meu coração aqui, vou sentir essa pressãozinha aqui, vou parar um pouco e vou fazer uma respiração em 5 tempos. Inspiro em 5 tempos, solto meu ar em 5 tempos. Eu só vou fazer agora com vocês um exemplo. Então, puxo o ar em 5, conta até 5 devagar. Solta em 5 também. E aí tu vai repetir esse movimento 4, 5 vezes, até que tu sinta que tu tá ali, com o som do teu coração presente no teu corpo, inteiro, completo naquele momento. E aí tu vai conversar contigo, dizendo coisas, comandos, programações, como por exemplo, diante desse exemplo que eu trouxe para vocês. Eu já passei por situações desafiadoras no meu passado e eu tenho os recursos para dar conta desse desafio. Eu estou me sentindo assustada nesse momento porque para mim é muito importante que essa situação se resolva, né? Enfim, cuidando do nosso relacionamento, ou que eu possa obter algo que para mim importa muito. Eu sou capaz de dar conta desse desafio. Eu preciso estar presente nesse momento para poder me olhar para mim e perceber o que hoje me impede de poder ter o resultado que eu gostaria. O que me preocupa nesse momento? O que eu poderia fazer de diferente para poder me aproximar do resultado que eu desejo? Eu tenho dentro de mim todos os recursos necessários para dar conta desse desafio. Enfim, é só um exemplo, gente. Então, tu vai trazer frases de comando para ti, porque tu tá conversando num lugar de presença. E esse movimento aqui de alinhamento, ele é um movimento importante para te trazer o encorajamento, se é aquele encorajamento que tu tá buscando naquele momento. Então, essa respiração eu tenho usado, né, em situações. Vou contar um exemplo, meio-dia e 2 já, vamos lá, mais 3 minutinhos. Vou contar um exemplo que eu contei em aula para a turma da Rosane. Na Páscoa esse ano, tá? Eu tô separada desde setembro. A família do meu marido tinha me convidado para passar a Páscoa com eles lá em Itajaí. E o meu pai também disse: vem passar o feriado aqui em Porto Alegre, ou Capão, não me lembro onde é que ele estava. Na Praia do Sul, talvez. E eu decidi: não, eu vou ficar na minha casa, eu quero ter esse tempo para poder organizar minhas coisas, né? Abrir algumas malas que eu ainda não tinha aberto, distribuir as coisas no lugar, curtir a minha casa, assistir umas séries, ficar numa boa. Só que a Páscoa sempre foi uma data muito significativa para mim.
Foi significativa porque na minha infância era uma das datas mais esperadas. Eu tinha medo de Papai Noel, mas eu adorava o Coelhinho da Páscoa. E a gente passava a Páscoa na casa da minha tia. Minha tia tinha 4 filhos, então eram 6 crianças quando a gente acordava procurando os ninhos. Então era aquela farra, achava um ninho, ai não, esse aqui não é meu, esse aqui é do fulano. Então tinha toda uma curtição, a gente ficava naquela expectativa, né, se a gente acordar, depois via as patinhas do coelhinho. Era uma data muito importante, é uma data muito significativa para mim. Depois fui mãe, o Lucas tem 10 anos, então era uma primeira Páscoa, que o Lucas ia passar a Páscoa com o Max, eu ia passar a Páscoa. Podia ter escolhido passar com eles, mas escolhi passar na minha casa. Para mim também tinha uma coisa de vencer um ritual. Bom, já passei a primeira Páscoa, vamos ver como é que vai ser. E aí fiz essa escolha. De forma que quando eu acordei no domingo de Páscoa, eu me senti sozinha dentro da minha casa. Essa casa grande, ai, tô aqui sozinha. E aí eu começo a me dar conta que eu preciso olhar o que está me faltando, porque essa emoção está tentando me mostrar que alguma coisa importante para mim precisa ser olhada e que não está presente na minha vida naquele momento. Esse é um exemplo de uma situação que eu usei essa respiração para me conectar comigo. Fechei os meus olhos, botei minha mão no coração e comecei a conversar comigo. O que essa emoção de ansiedade, angústia está tentando me mostrar? O que eu preciso nesse momento? O que precisaria acontecer agora para que eu me sentisse tranquila, em paz? Do que eu estou sentindo falta? O que eu estou sentindo? E aí eu comecei a me dar conta, eu estava me sentindo sozinha, né? Eu estava sentindo falta de conexão. E aí eu comecei a me perguntar, o que eu posso fazer para ter conexão nesse momento? E aí eu escolhi caminhar na praia. E fui caminhar na praia, coloquei uma música que não é uma coisa tradicional para mim, né? Não é da minha natureza, eu não sou muito musical. Eu sou aquela pessoa que precisa de mais silêncio, porque a minha mente pensa muito. Então eu gosto de silêncio em momentos de lazer. E fui caminhar na praia, vi pessoas de máscara, conversei com a minha prima que eu encontrei no caminho, né? Dancei na praia, né? Senti vontade de dançar e pensei, eu vou dançar, estou com vontade. Dancei, né? Se alguém achar que eu sou doida, sinto muito, né? Isso pode afetar a necessidade de flexibilidade do outro, né? E porque se o outro está vendo pessoa dançar na praia não combina, isso está errado, é porque algo está sendo fora do previsível para ele, está trazendo confusão, então pertence a ele. E voltei super bem, plena do meu dia, me sentei na rede, li um livro, assisti séries, né? Preparei minha comida com toda a calma, andei de bicicleta no final do dia. E toda essa mudança se dá a partir desse processo de liberação, de todo esse entendimento, né? Sobre quem a gente é, sobre o que a gente precisa. E para isso existem recursos incríveis como a constelação e a comunicação não violenta, além de tantos outros, né? Que estão disponíveis para a gente poder fazer esse movimento de transformar nossa experiência de vida e transformar nossa vida mais maravilhosa a partir do autoconhecimento e de escolhas autorresponsáveis sobre quem a gente quer ser diante dessa oportunidade divina que é honrar a nossa vida sagrada. Rô, termina aí, faz uma última fala para a gente encerrar e agradecer a presença de todas essas pessoas que escolheram estar aqui com a gente agora ou que vão escolher assistir depois, né? Então, eu digo assim que para complementar esse exercício, assim, no final, você imaginar você se dando, talvez você não tenha oportunidade de fazer o que a Renata fez, de sair, dar uma volta, mas assim, imagina você dando um abraço muito caloroso nessa parte sua que está nesse momento tão vulnerável, e é só você que pode cuidar dessa parte. Abraça, acolha, e assim, tenha curiosidade, amorosidade por essa pessoa que é você, essa pessoa que você está construindo, que você está formando, né? E cuidar da gente desde esse lugar de adulta, né? Então, aqui está a criança e aqui está, ao contrário, aqui está a adulta e aqui está a criança. Muitas vezes é a criança que está dominando a nossa adulta. Então, quando a gente vai fazendo esses movimentos, a gente vai fazendo a adulta começar a crescer, assumir o seu papel. E daí ela cresce, daí ela cuida da nossa criança. E aí a gente leva a nossa criança e a nossa adulta para a praia e aí a gente já consegue dançar. E o julgamento pertence ao observador, se alguém olhar e achar, nossa, que pirada, eu estou cuidando da pessoa mais importante da minha vida, eu estou dando para ela aquilo que ela precisa e está tudo bem no aqui e agora. Então, o meu convite sempre com as mulheres é, cuide da pessoa mais importante da sua vida, desde esse lugar de adulta, autônoma, independente, interdependente também, que nós precisamos do outro. E a gente tem que ir para esse nosso lugar de potência, que está disponível nesse campo de infinitas possibilidades, né? Vai virar probabilidade aquela que você der atenção. Então, eu pergunto, qual dessas probabilidades você está dando atenção? Qual que tem a probabilidade de se tornar real para a sua vida?
sendo que tem tanta coisa disponível para nós nesse campo de infinitas possibilidades. Então, esse é o meu convite. Amemos-nos.